Olá, alunos, bom dia. Dando continuidade ao nosso assunto das biomoléculas, falamos sobre proteínas, enzimas, vitaminas. Agora vamos falar de algumas moléculas que estão presentes no núcleo, né? Em sua grande maioria no núcleo, que são os ácidos nucleicos, né? Quem são esses ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são aquelas moléculas popularmente conhecidas como DNA e RNA, tá? Essas moléculas apresentam algumas funções importantes dentro do nosso organismo, né? Antes de falarmos propriamente sobre as funções dessas moléculas, vamos falar sobre o nome dessas moléculas, né? O nome é ácido nucleico. O termo ácido, obviamente, é porque ele tem caráter ácido, né? Essas moléculas têm caráter ácido, vivem em pH ácido, são encontradas em pH ácido, né? E nucleicos, porque a primeira vez que foi descrita essa molécula, ela foi encontrada justamente dentro do núcleo da célula, tá? Hoje, obviamente, sabemos que nem todos os ácidos nucleicos são encontrados dentro do núcleo. Tá? Os RNAs, por exemplo, são encontrados, em sua grande maioria, no citoplasma celular, né? O DNA de células procariontes também são encontrados no citoplasma celular, não são encontrados dentro do núcleo. Mas ficou esse nome porque a primeira vez que foi descrito, ele foi visto, obviamente, dentro do núcleo. Então, caráter ácido, dentro do núcleo, ficou esse nome ácido nucleico, tá? Essas moléculas, o DNA e o RNA, são moléculas orgânicas. Como já havíamos falado, molécula orgânica é aquela que vai apresentar carbono ligado a hidrogênio, né? Então, se tem o carbono ligado a hidrogênio, a molécula é considerada orgânica, né? Mas não é só carbono e hidrogênio, não. Nós temos o nitrogênio, nós temos o oxigênio, que são outras moléculas que fazem, outros átomos, né, melhor dizendo, que fazem parte dessa molécula de ácido nucleico. Por isso ela tem caráter orgânico, né? Essas moléculas apresentam funções distintas, né? Basicamente, vamos falar da principal delas, que é o DNA. O DNA, ele tem uma função importantíssima que é o quê? Armazenar, tá? Armazena, ele guarda o quê? Qual a importância dele? Ele guarda informações genéticas. Então, a principal função do DNA é guardar informações genéticas, tá? A transmissão da informação genética, aí já é a função atribuída ao nosso amiguinho aqui, que é o RNA, né, que é o primo pobre, o primo rico, mais conhecido é o DNA. Depois nós temos o primo pobre, que é o RNA, que é o menos conhecido da galera, né? Mas, enfim. Então, o armazenamento da informação genética é atribuição do DNA, tá? O DNA, juntamente com o RNA, promove a transmissão dessa informação genética. Olha, para quem que eu transmito? Eu transmito para a formação de uma nova célula, tá? Uma nova célula epitelial, uma nova célula nervosa. Então, quando a célula divide, essa nova célula que surge, ela tem que ter material genético. Esse material genético é transmitido através desse DNA e desse RNA. Outra forma de transmissão é pela hereditariedade, né? Quando você passa as suas características genéticas para as próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos, assim por diante, né? Então, a função, basicamente, do DNA e do RNA é armazenar e transmitir informações genéticas, certo? Senhores, DNA e RNA é uma sigla, tá? É uma sigla que está em inglês, né? Em português fica ADN, em português fica ARN, né? O DNA, o A aqui vem de ácido, o D vem de desoxi, né? E o N de nucleotídeo, né? Que é o nome da molécula base que forma o DNA e o RNA, né? Que é o RNA, ácido, ribonucleotídeo, tá? Então, a sigla, ó, em português, ADN, aqui ARN, tá? Em inglês, RNA e DNA. Tá? O termo, obviamente, essas moléculas têm caráter ácido, então todas as duas são chamadas de ácido. E aqui nós temos uma ribose e uma desoxirribose formada por nucleotídeos, tá? Bom,
Todo DNA, todo RNA são macromoléculas, são moléculas grandes, tá? Essas moléculas grandes são formadas por unidades menores. Cada unidade menor que forma um DNA e um RNA é chamado de nucleotídeo. Daí vem o N, né, de nucleotídeo. Então, nucleotídeo é a unidade básica do DNA e do RNA. Então, tanto o DNA quanto o RNA é formado por um monte de nucleotídeos ligados em cadeia. Tá? Esses nucleotídeos se rearranjam e formam a molécula de DNA e RNA. Lembrando que a molécula de DNA é formada por fitas duplas de nucleotídeo, né? Então, nós temos aqui uma fita dupla, né, formada por nucleotídeos, e o RNA apenas uma fita simples, né? Uma fita única, também formada por nucleotídeos. E esse nucleotídeo, cada nucleotídeo é formado por unidades menores ainda. Então tem o DNA, que é grandão, cada DNA é formado por nucleotídeos, que é menor, e cada nucleotídeo é formado por unidades menores ainda, que são os grupamentos fosfato, tá? Um açúcar, um carboidrato. Esse carboidrato é classificado de acordo com o número de carbonos, né? Se nós contarmos o carboidrato do açúcar, ó, a quantidade de carbono do açúcar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos esse açúcar terá. Então ele é chamado de penta, tá? E o ose é uma classificação de açúcar, pentose, um açúcar com 5 carbonos, tá? Então nós temos um nucleotídeo, que é um grupamento fosfato, né, que eu posso colocar aqui P de fosfato. O açúcar com 5 carbonos, daí o termo pentose, ele é um monossacarídeo com 5 carbonos, né, pentose, e a base nitrogenada. Se a gente pegar o DNA e desenrolar aqui, ó, ele é formado por como se fosse uma escadinha, tá? E aqui nós teríamos um nucleotídeo, ó, um nucleotídeo. Então, o corrimão dessa escadinha do DNA seria o grupamento fosfato e o açúcar, e o degrau dessa escadinha seria a base nitrogenada. Tá? Então, todo ácido nucleico é formado por nucleotídeo. E cada nucleotídeo tem um grupamento fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Olha, entre DNA e RNA, o que difere eles é justamente a base nitrogenada e o açúcar, a pentose. O grupamento fosfato é idêntico tanto no DNA quanto no RNA. Tá? Aqui eu fiz o esquema para vocês de uma pentose, né, de um açúcar de um DNA ou de um RNA. E esse açúcar, como eu falei para vocês, ele apresenta 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Esse que está representado para você aqui é uma ribose. Lembrando que, como ele é um monossacarídeo, ele vai ter 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Se nós contarmos, ó, carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 carbonos, 5 oxigênios e 10 hidrogênios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Tá? Essa é a fórmula da pentose, né? Aqui nós temos uma diferença entre a pentose do DNA e a pentose do RNA. Essa ribose, nós chamamos de ácido desoxirribose, né? Desoxirribose, e ácido formado por uma ribose, que é essa aqui, ó. A ribose é o açúcar encontrado onde? No RNA. Então esse aqui é o açúcar encontrado no RNA. E obviamente a desoxirribose é um açúcar encontrado no DNA. Correto, senhores? Então veja bem, qual a diferença entre a ribose e a desoxirribose? A ribose vai apresentar certinho a fórmula geral do monossacarídeo. 5 carbonos, para cada 5 carbonos eu terei 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Essa é a fórmula geral para a pentose, aqui no caso aqui a ribose.
Agora, esse açúcar, tá? Em algumas moléculas, por alguma situação, ele perdeu um oxigênio. Tá? Quando ele perde um oxigênio, ele vira uma desoxi. Então, é uma ribose que perdeu o oxigênio. Então, virou uma desoxirribose. Tá? Então, essa fórmula geral aqui, ó, para a desoxirribose não funciona. Tá? Aqui seria quantos oxigênio? 4 oxigênio, porque ela perdeu um oxigênio. Tá? Justamente esse oxigênio aqui, ó. Então, quando vocês observarem uma figura, e nessa figura tiver essa pentose e tiver uma hidroxila, oxigênio com hidrogênio, isso é ribose. Se não tiver o oxigênio, tiver só o hidrogênio, isso é uma desoxirribose. A desoxirribose, obviamente, perdeu o quê? O oxigênio. Então, o açúcar encontrado no RNA é a ribose, tem o oxigênio. O açúcar encontrado no DNA é uma desoxirribose, perdeu o oxigênio aqui, ó. E aí virou uma desoxirribose. Então nós temos aí a primeira diferença entre uma molécula de DNA para uma molécula de RNA. A primeira diferença está onde? No nosso açúcar, na pentose aqui. Ok, senhores? A outra diferença entre DNA e RNA nós encontramos aqui na base nitrogenada, né? A base nitrogenada, olha só, ácido porque tem caráter ácido, base porque tem caráter alcalino, tá? E esse caráter alcalino está relacionado ao nitrogênio, por isso que é base nitrogenada, porque tem nitrogênio, é rico em nitrogênio. A base nitrogenada do DNA difere do RNA, tá? Então, nós já temos aqui duas diferenças básicas. A primeira, o RNA é de fita simples, o DNA é de fita dupla. A segunda diferença, o RNA tem ribose, o DNA tem desoxirribose. E a terceira diferença está na base nitrogenada, cujas do DNA são adenina, citosina, timina e guanina. Já as do RNA é adenina, citosina, uracila e guanina. Então aqui nós temos bases nitrogenadas compartilhadas entre as duas moléculas. Eu encontro tanto em DNA quanto em RNA. Quais são as comuns que eu encontro tanto no DNA quanto no RNA? Eu encontro adenina nos dois, eu encontro citosina nos dois e eu encontro guanina nos dois. Tá? Então, adenina, citosina e guanina são bases nitrogenadas comuns entre DNA e RNA. A diferença está justamente onde? O DNA possui timina e o RNA, em vez de timina, ele vai apresentar o quê? Uracila. Tá? Então, essa é a diferença. Existem bases nitrogenadas que são exclusivas do ácido nucleico. No caso aqui, a timina é exclusiva do DNA e a uracila é exclusiva do RNA. Tá? Então, nós temos bases compartilhadas entre eles, né? E bases exclusivas. Olha, quais são essas bases? Adenina, guanina, timina, citosina e uracila. Representadas pelas suas letras, né? A adenina é representada pela letra A, a guanina é representada pela letra G, a timina é representada pela letra T, a citosina pela letra C e a uracila representada pela letra U. Tá? Essas são as bases nitrogenadas, que são subdivididas em dois grupos. Olha só, coloquei para vocês aqui, ó. Existe o grupo das purinas, que são bases que apresentam 2 anéis. Então, nós teríamos aqui, ó, uma base nitrogenada, 2 anéis. E as pirimidinas, que vão apresentar apenas um anel. Então, basicamente, purina tem 2 anéis. Tá? E as pirimidinas têm apenas um anel. Quem são as purinas? Tá? A adenina e guanina. Eu sempre decoro e faço um macete assim, olha, purina, água pura. O que é água pura? Adenina e guanina. Tá? Então, se você usar esse macetinho assim, ó, água pura,
Purina, adenina e guanina. O resto é pirimidina. Quem são as pirimidinas? Timina, citosina, uracila, tá? Lembrando que no DNA, como é uma fita dupla, eu tenho uma base nitrogenada ligando a outra base nitrogenada. Sempre, sempre, sempre no DNA, a base púrica se liga com uma base pirimídica. Sempre, tá? E sempre teremos essa situação aqui, ó. Adenina ligando-se com timina e citosina ligando-se com guanina. Ah, professor, mas se tiver uma adenina ligada com guanina, isso está certo? Não, isso não está certo. Isso gera uma mutação, isso é uma falha, um erro de replicação do DNA. Tá? Então, quando não há adenina ligando com timina e citosina ligando com guanina, isso é uma falha genética, isso é uma mutação genética, tá? É um erro. Tá bom? O correto, né, o que nós encontramos naturalmente, o que deveria ser, é sempre adenina se ligando com timina e citosina se ligando com guanina. Então essas bases são complementares. Quando uma liga a outra, elas são complementares. A mesma quantidade de adenina que eu tiver no meu DNA será igual à quantidade de timina. A quantidade de citosina que eu tiver no meu DNA será igual à quantidade de guanina, porque uma se liga com a outra, né? Então, se eu tenho lá um DNA, ele tem 3.000 adeninas, obviamente terei 3.000 timinas. Se tiver 10.000 guaninas, obviamente terei 10.000 citosinas, tá? Então, uma é complementar a outra, né? Lembrando que adenina e timina formam duas ligações ponte de hidrogênio. E citosina e guanina formam 3 ligações ponte de hidrogênio. Essa quantidade de ponte de hidrogênio está relacionada à proximidade entre as moléculas, né? A forma da molécula. Como a posição mais próxima entre adenina e timina são só em 2 pontos, então só faz 2 ligações. No caso da guanina com citosina, eu tenho 3 pontos próximos, então fazem 3 ligações químicas, tá? Então, adenina e timina se ligam formando 2 ligações, citosina e guanina se ligam formando 2 ligações. Essa complementariedade aqui entre adenina e timina só existe no DNA, tá? No RNA, como é fita simples, a quantidade de adenina não é igual à quantidade de uracila. E a quantidade de citosina pode não ser igual à quantidade de guanina. Isso pode variar. Essa complementariedade só existe onde? No DNA. Ok, meninos? Bons estudos para vocês. Vou deixar o material teórico lá no Google Sala de Aula para vocês estudarem e vou deixar uma lista de exercícios também sobre ácidos nucleicos. Um grande abraço a todos e bons estudos.